Eu estou lá sozinho, dentro de uma situação que é uma situação que chama tudo isso, que desperta toda essa carga afetiva e que vai mobilizar um arquétipo, e esse arquétipo vem para me salvar. E aí a gente pode ter uma imagem de um self-guardião. O que o Kauchet chama de self-guardião. Que seria o quê? Seria uma manifestação luminosa, ou seja, divinal as duas são, mas assim, luminosa é o divinal para cima, é o divinal do bem, é o divinal que faz bem, que é acolhedor, que é positivo, do arquétipo do self. E ele vai se manifestar ali como uma espécie de mediador do afeto. Então é um Deus que vem pessoalmente tomar conta de mim para que eu possa suportar aquela situação. Sem citar nomes, recentemente tivemos uma história que veio a público de uma pessoa que havia sofrido uma série de situações abusivas que envolviam sexualidade. E que, diante de uma situação em que ela já não estava mais suportando aquela situação como se apresentava, ela já estava com uma ansiedade transbordante, ela resolve se matar. E quando ela vai se matar, ela vê a imagem de Jesus Cristo em cima de uma goiabeira, que fala, não se mata que eu vou cuidar de você. Se a gente leva isso, observando isso dentro dessa teoria, ali foi uma manifestação de um self-guardião que usou uma imagem que estava associado já ao sagrado daquela criança e disse, calma, vai dar tudo certo, eu estou aqui para cuidar de você. O que ele fez ali naquele momento? O que aquela imagem, aquela visão, aquela alucinação, aquilo, não sei que nome dá, mas o que aquilo fez por aquela criança? Mediou o afeto. Ela estava ali naquela ansiedade, sem conseguir lidar com aquela situação, aquilo veio e disse, eu tomo conta de você. O Kauchet cita um exemplo também no livro de uma menina de 6 anos, que a mãe pediu para ela ir no escritório do pai, na casa. E aí passa um tempo. Vai lá chamar seu pai. Passa um tempo, a menina volta e fala, mamãe, eu não posso porque eu não consigo entrar. Por quê? O que aconteceu? Não, tem um anjo na porta e o anjo não deixa eu entrar. A mãe, é óbvio, né? Vai, menino, anda. Não, mamãe, eu não consigo ir, porque o anjo não deixa eu entrar. Então vamos lá para eu te mostrar que não tem anjo nenhum. Quando ela chega lá, ela encontra o marido morto dentro do escritório. Esse anjo, ele vem como essa imagem de transcendência, como essa imagem espiritual, para poder barrar a criança para não acessar aquela imagem, que seria uma imagem que podia ser motivo de uma dissociação tremenda, sabe lá o que ia virar, né? Parece que era uma coisa grave, porque assim, o self trouxe essa imagem tão forte, tão mobilizadora, a ponto dela não querer negociar com o anjo, é sinal de que ali foi, de alguma forma, preservado. E aí, com a presença da mãe, ela conseguiria mediar melhor o afeto do que se ela encontrasse o pai morto. Foi traumatizante? Deve ter sido. Mas talvez poderia ter sido inviável, né? Dessa forma, se você pegar o relato de várias religiões, de vários líderes espirituais, incontáveis casos se repetem em situações semelhantes. Na hora do limite, aparece uma imagem sagrada, uma imagem consagrada, que de alguma forma intervém e permite que a pessoa atravesse. Dessa forma também vem a religião. A religião é feita disso. Diante dos meus momentos terríveis, tem um Deus que me ampara, tem um Deus que me conforta, tem um Deus que me dá caminho, tem um Deus...
Aí, as dificuldades da vida continuam sendo exatamente as mesmas, o que muda é a minha forma diante delas. Não é assim? O negócio não é o problema, não está no evento traumático, mas na assimilação do trauma, não é assim? Então, com esse Deus, com essa divindade, com esse self guardião, eu consigo atravessar essa situação. Aí eu trouxe aqui a história de um outro menininho. Alguém conhece? Sim. É Painho Jung. Painho viveu uma situação também meio complicada. Ele viveu várias, né? Ele teve, quando ele era criança, ele conta lá no Memórias, Sonhos e Reflexões, uma situação em que a professora ou professor, não sei, pediu uma redação. E aí, no outro dia, ele se empenhou e fez a redação e não sei o que, então era um professor. Aí o professor foi lendo as redações, entregando para os alunos, pontuando e tal. E aí, na hora que chegou a dele, que ficou por último, aí o professor vira para a turma, que é mais legal, e fala, e por último eu deixei uma redação que está incrível, está fantástica, está maravilhosa. É a redação do Carlinho, né? E aí só tem um pequeno problema. Não foi ele que fez essa redação. E ele fica lá, pasmo, porque ele tinha passado a tarde inteira para poder conseguir produzir aquilo e não sei o quê. E ele foi completamente desacreditado em público, diante da sua capacidade intelectual. E aí aquela vivência é uma vivência que, de alguma forma, choca, traumatiza ele. E aí depois ele escreve 500 livros que sustenta gente, inclusive eu. Aí ele comenta essa experiência, dizendo que sentiu na ocasião que estava estigmatizado e que todos os caminhos que poderiam ter me conduzido para fora da condição de excepcionalidade tinham sido destruídos. Já tinha uma história também de um amigo do pai que disse, esse menino não vai dar para muita coisa não, porque ele tinha uns tremelique meio doido lá, e aí o cara dizia assim que talvez esse menino não se crie, né? Como se fala lá no interior. Então isso vem, ele disse que a condição dele já tinha banado. E então aconteceu uma coisa que eu já tinha observado anteriormente várias vezes em mim mesmo. Um silêncio repentino interior teve lugar, como se uma porta à prova de som tivesse sido fechada numa sala barulhenta. Foi como se fosse dominado por uma disposição de ânimo e da serena curiosidade, distanciamento, e perguntei a mim mesmo: o que está acontecendo aqui? Tudo bem, você está agitado. É claro que o professor é um idiota que não entende a sua natureza, ou seja, você não a entende assim como você tão pouco compreende, ou seja, você também é um idiotinha, né? Mas agora era essa voz que estava falando para ele e ele deu conta de suportar isso. Ficamos agitados quando não entendemos as coisas. Era como se um além do imenso mundo das estrelas e do espaço infinito tivesse me tocado, ou como se um espírito invisível que tivesse entrado na sala, um espírito de alguém que já estava morto havia muito tempo e que, no entanto, estava perpetuamente presente na intemporalidade, até bem distante do futuro. Soluções desse tipo eram cercadas pelo halo de um numen. Quem foi que visitou? Foi um espírito. Os espíritas podem entender dessa forma. Na nossa tendinha aqui, a gente vai entender isso como um arquétipo que cedeu uma imagem arquetípica, forte e de defesa, né? Um self que foi lá para ajudar ele a resgatar aquela experiência, para que ele de fato não se idiotizasse. Mais um self que também trouxe para esse menino
uma quase arrogância. Quem lê Jung sabe do que eu estou falando. Né? Ele não foi idiota nunca mais. Inclusive, idiota passa a ser a gente quando está lendo, né? Que lê, relê, relê e fica ali meio preso nessa história. Posteriormente a essa experiência, ele também narra que ele usou uma régua de madeira, um artefato infantil, né? Ele esculpiu naquela régua de madeira um bonequinho. Ele pintou aquele bonequinho com vestes pretas. Ele pegou um estojo que ele tinha de metal, uma latinha. Ele fez uma roupinha para poder cobrir aquele bonequinho. Fez travesseiro, botou tudo dentro dali daquele negocinho. Pegou uma pedra. Isso assim, vindo, né? Agora uma pedra. Pegou uma pedra, ele coloriu essa pedra, sendo uma metade de uma cor, uma metade de outra cor. Colocou tudo dentro daquele estojo e intocou no sótão de casa. E toda vez que ele tinha um perrengue, ele lembrava do homenzinho que estava lá, dormindo calmamente, seguro, agasalhado, dentro do estojo. Isso é o quê? O que o Jung fez com essa história? Ele criou um ritual, ele plasmou numa imagem concreta, uma imagem de segurança para ele. E aí toda vez que ele tinha um problema, que a mãe dava uma surtada, que o pai dava um desdém, que ele lembrava que tinha o bonequinho lá, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele lembrava que aquele bonequinho estava lá, seguro, aconchegado, preservado. E que a dualidade, as duas pedras, também estavam lá e faziam parte daquele tesouro. Esse foi o jeito que o self do Jung, esse self salvador, encontrou para que ele pudesse sobreviver diante de um mundo que não necessariamente era um mundo hostil. Se bem que era, né, gente? Um século atrás, criança era tratada... Não era como é hoje, né? Mas fez com que ele conseguisse sobreviver a essa experiência e a passar bem com essa experiência.